A graça e a paz. Boa noite. Desde já desejamos uma semana abençoada. O que você precisa está em Jesus. A graça e paz. O que você precisa está em Jesus. No livro de Lucas, capítulo de número 5, o texto vai nos falar de uma passagem muito conhecida de todos, mas que nós devemos observar, atentar e ter essa certeza que o que você precisa está em Jesus. Lucas capítulo de número 5, a partir do versículo 1, o texto nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Visto isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. No versículo 10, Jesus diz, assim: Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, disse-lhes Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Bem, a humanidade busca constantemente encontrar sentido para a sua vida. O homem sempre procurou encontrar um sentido para a sua vida, desde o princípio, desde os tempos primórdios. As multidões tentam achar esse valor percorrendo vários caminhos. Hoje, essa busca continua movendo multidões, assim como nos tempos de Jesus. Da mesma forma, as multidões procuravam Jesus, queriam seguir Jesus. Buscavam cura, outros buscavam pão, respostas para a sua vida. Muitos continuam vazios, como outrora. Hoje milhares de pessoas continuam vazias, procurando sentido, assim como nos dias de hoje, milhares estão vazias, buscando significado para as suas vidas. Somente em Jesus é possível encontrar o que a humanidade precisa realmente. Então eu gostaria de destacar aqui 3 pontos nos textos que nós lemos. O que você procura está em Jesus. Em primeiro lugar, em Jesus encontramos esperança. Quantas pessoas já perderam a esperança de dias melhores? Quantas pessoas já perderam a esperança de encontrar a verdadeira alegria, o sentido para a sua vida? Quantas pessoas já perderam a esperança de um novo emprego, a esperança de uma cura, a esperança da libertação dos seus filhos, dos seus entes queridos, da sua família? Quantas pessoas já perderam a esperança? No texto nos diz que os pescadores estavam lavando as redes. Já não tinham mais a esperança de voltarem a pescar, porque haviam pescado a noite toda, como Pedro declara. Então eles já estavam lavando as suas redes, já não havia mais esperança de uma pesca. Não havia mais esperança de apanhar aquilo que eles necessitavam, que era o peixe para sobreviver. Dependiam daquilo. Já estavam lavando as redes, haviam trabalhado a noite toda sem nada apanhar. Quantas pessoas estão assim? Já abandonando seus sonhos. Já perderam a esperança. Mas eles estavam ali. Jesus se fazia presente. E olha, lá em Romanos capítulo 15, o versículo de número 12 e o 13, o texto nos diz assim: Também Isaías diz: haverá a raiz
de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança que a humanidade procura está em Jesus. Somente nele podemos encontrar a verdadeira esperança. Eles encontraram ali em Jesus. Já estavam lavando as suas redes. Mas quando Jesus diz para ir ao mar, eles encontraram ali uma esperança. Porque eles estavam sendo submissos a Jesus. Em Jesus encontraram essa esperança. Veja que eles estavam lavando as suas redes, já não tinha mais esperança de voltarem, mas mediante a presença de Jesus, a palavra de Jesus, se encheram de esperança. Eles voltaram para o mar, voltaram para a pesca. O segundo ponto é que em Jesus está a nossa confiança. O que você precisa está nele. A esperança está em Jesus. E a confiança que você precisa está em Jesus. Disse Pedro: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas porque manda, lançarei a rede. Significa confiança e obediência. Pedro não confiou na sua experiência, no seu conhecimento, mas na palavra de Jesus. Ele já havia pescado a noite toda. Ele conhecia da pesca. Ele entendia da pesca. Mas ele confiou em Jesus. Qual foi o resultado? O milagre. Uma pesca maravilhosa. Em terceiro lugar, em Jesus encontramos a graça e a transformação em nossa vida. Somente em Jesus. No versículo de número 8, capítulo 5 de Lucas, o texto diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Em Jesus, a graça de Deus se torna visível e completa. Deus enviou Jesus para pagar as nossas dívidas na cruz e nos oferece o perdão para as nossas vidas. Pedro, ele reconhece a santidade de Jesus. Quando ele vê o milagre, ele reconhece a santidade de Jesus e diz: aparta-te de mim, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus não se afasta de Pedro por ele ser um pecador. Ao invés disso, Jesus lhe dá uma nova missão e o envolve na obra do Senhor. Porque no versículo 10, a parte B, ele diz assim: não temas, doravante serás pescador de homens. Pedro presencia o milagre. Pedro é abençoado com a pesca e ainda recebe de Jesus uma missão. Veja que em Jesus o que você precisa, você encontra. Busque em Jesus. E ainda hoje, tudo isso estará disponível a você. Tão somente você creia e o busque. O que você necessita, você encontrará somente em Jesus. Em Jesus você encontra a esperança, a confiança, a graça e uma transformação na sua vida. Quero orar por você. Senhor, eu te peço que teu Espírito venha falar poderosamente ao coração de cada pessoa que ouvir esta mensagem. Que essa pessoa possa tomar posse dessa verdade, que o que ela precisa está em Jesus. Em Jesus, ela possa encontrar a esperança, a verdadeira esperança, ela encontrará em Jesus. A confiança que ela tanto necessita para continuar caminhando, ela encontra em Jesus. E em Jesus, a graça, o perdão e a transformação de vida. Não apenas isso, Jesus o chama para se envolver com a sua obra gloriosa, maravilhosa. Assim como fez com Pedro, também fará com todos quantos crê
na palavra do Senhor. Te peço, ó Deus, abençoa essas pessoas que talvez já estão perdendo a esperança por ver um ente querido que, segundo a medicina, não tem mais solução. Mas Tu és o Deus do impossível, o Deus do milagre, Senhor. O mesmo Deus, mesmo que se manifestou com poder naquela pesca maravilhosa e na vida de Pedro e daqueles discípulos, também continua se manifestando nos dias de hoje, porque Tu és o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Em nome de Jesus eu peço que todas as pessoas, ao ouvirem esta palavra, sejam poderosamente abençoadas por intermédio do Espírito Santo na vida delas. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe.